Olá, apaixonados do vinho e confrades do Clube do Barrica do Carvalho. Eu sou Cláudio Carvalho, sommelier do Barrica e hoje nós vamos fazer a degustação dos vinhos do mês de abril. Aproveitando que o mês de abril é o mês do aniversário do Barrica de Carvalho, do nosso clube de vinhos. Estamos completando hoje 2 anos, é o nosso segundo aniversário e por isso temos que comemorar, né? Então trouxemos para o clube 2 vinhos que eu considero bastante significativo pelo local, pela história, que a gente já vai ver um pouquinho da história das uvas. Então, antes de nós começarmos, eu quero te convidar para assinar o canal aí, deixa seu like também no vídeo, para curtir, poder aproveitar futuramente este vídeo aqui. Então, vamos começar degustando um rosé, né? Então, nós escolhemos para este mês um vinho rosé, o Gary, que é o nome do enólogo que é dono também da vinícola, né? É o Attila Gary, e é um vinho rosé com 4 uvas. Depois nós vamos provar um outro tinto, inclusive, que a dica já fica para quem aí é do clube e está recebendo esses vinhos na sua casa esse mês. Este vinho tinto eu já abri ele, ó pessoal, tá aqui, já tirei a rolha antes de nós começarmos a degustação, porque a indicação da vinícola é que você abra ele uns 20 minutos antes de servir ele na taça. Então eu aproveitei enquanto eu estava me organizando e antes de começarmos a degustar o rosé, ele já está aberto, já está aerando, aí já está entrando em contato o oxigênio com o vinho e isso vai fazer com que ele melhore. Enquanto isso, nós vamos provar este rosé, tá? Antes de abrir o vinho, antes de nós degustarmos ele, este aqui, só para dizer para vocês, né? Ele é um vinho da Hungria. A Hungria, ela é muito conhecida e talvez vocês já tenham visto alguns vinhos de sobremesa, que são os Tokaj, e esses são vinhos famosos no mundo inteiro, são os vinhos de sobremesa mais caros, muitas vezes, né? Que você pode encontrar e de excelente qualidade também, né? Não é só só o preço, mas eles têm excelente qualidade. E na Hungria, a região onde produz o Tokaj fica mais ao norte da Hungria. E aqui nós estamos falando de uma região mais ao sul. Como vocês vão poder ver na ficha na ficha técnica do vinho, fica numa região mais ao sul ali da Hungria. Então é um vinho rosé e eu fiquei muito curioso quando eu busquei esse vinho, porque ele é um rosé de 4 uvas, é uma mistura de 4 uvas. E o que é legal dessa vinícola é que hoje o Attila Gary, ele é filho do fundador da vinícola mesmo. E eles começaram esse projeto com muita dificuldade, porque a Hungria passou por uma grande dificuldade durante e pós Segunda Guerra Mundial. E eles decidiram fazer vinhos orgânicos, sem veneno, né? Direto ao ponto, direto, sem meias palavras, sem utilizar venenos nos parreirais. Ele mesmo dizia que ele não queria que os netos dele fossem para o vinhedo e vissem ou recebessem inclusive o veneno lá naquele momento. Então ele decidiu fazer vinhos orgânicos, né? E isso levou com que eles tivessem ainda maior dificuldade, porque naquele tempo, pensa aí que em mais ou menos 1990, entre os anos 80 e 90, né, recém estava começando essa ideia de ter vinhos orgânicos ou com menos interferência química, né? E aí eles começaram a fazer isso, tiveram mais dificuldade ainda porque eram como se fosse uma novidade no mercado, né? No mercado do vinho. E aí, quase desistindo do projeto, eles começaram aí sim a ter um resultado, né? Então nós vamos abrir este rosé e ele, como eu estava falando para vocês, é de 4 uvas. Hoje a vinícola
ela tem uma situação bem interessante. Eu vou até deixar depois o link da vinícola aí na descrição do vídeo, porque hoje eles têm um hotel, eles produzem também outros produtos da uva, né? Então eles têm cremes para pele, eles têm um azeite, que eu até fiquei muito curioso para provar esse azeite, feito das sementes da uva. Eles têm, enfim, outros produtos derivados da casca e da semente da uva. Eles reaproveitam isso para trazer esses novos produtos, tá? Então vamos lá. Esse vinho, esse é um rosé e ele é 4 uvas. Uma é a Queca Francos, tá difícil de ler, mas é uma uva lá da Hungria. A outra uva é Portugieser, que apesar de parecer Portugieser, né, Portugieser, ela é uma uva alemã. E a Pinot Noir e Merlot, porque essa região produz excelentes Merlots e Cabernet Sauvignon também, são as principais uvas plantadas. E depois, claro que as uvas nativas dali, né, e algumas outras pela região, por onde ela está localizada, saem excelentes Merlots também. Ele tem um teor alcoólico de 12%, ótimo para um rosé, para você desfrutar de um happy hour, ou então comer com saladas, na beira da piscina. Eu gosto muito do rosé, porque tomando ele um pouquinho mais fresquinho, ele é um vinho refrescante, principalmente para as nossas regiões de temperatura alta, tá? Então vamos lá? Então tem uma cor que eu achei também fantástica, um rosé bem vivo, brilhante, né? Assim, diferente do que a gente está acostumado por aí. Eu achei muito linda essa cor dele, né? Tá límpido. Vamos ver no nariz. Um pouquinho das uvas vermelhas, porque tem o Merlot, né? Dá pra ver que tem assim mas ele também tem um pouco de cítrico, uma mistura de cítrico, de frutas cítricas, muito pouquinho de floral nele, tá? Vamos ver em boca. Não é muito o nosso propósito ficar fazendo a degustação aqui no vídeo, mas pra gente pelo menos provar o vinho e vocês poderem, quando forem provar, quem sabe assistindo ao vídeo também. Uma sensação muito gostosa, de uma explosão assim de sabores. Tem uma leve acidez, é um vinho muito gostoso, um vinho muito agradável, tá? Vocês vão gostar, eu acredito que vocês vão gostar. E vale a pena a gente confirmar e provar novamente. Tem um final meio longo e muito gostoso, assim, um vinho gostoso. E ele me lembrou muito, principalmente no aroma, assim, no sabor, alguns espumantes, né? Talvez pela uva Pinot Noir, que é utilizada para espumantes e é naquela região. Então pode ser um pouquinho, né? Mas assim, fantástico. Tomara que vocês gostem do rosé, porque ele tá muito bom, tá? Então, você pode harmonizar ele com aperitivos, uma salada, pratos mais leves, né? Porque se o prato for muito encorpado, ele vai abafar o vinho. Então, pratos mais leves, de repente uma massa com um molho branco, ou um peixe, um salmão, acho que combina muito bem, né? Com este vinho, ok? Então, vale a pena provar aí o nosso primeiro vinho, que foi o Gary Rosé da safra 2021. Vocês têm ele aí na mão de vocês, né? No rótulo aqui tem muita coisa indecifrável, né? Que está no idioma, mas tem algumas informações aqui, e na ficha tem bastante informação do vinho para vocês poderem aproveitar. Beleza?
Vou servir já antes de falar um pouquinho sobre o Melnick 55. Além de ter aberto ele antes, vou deixar ele um pouquinho aqui no copo, que é para ele já ir mostrando tudo que ele tem, tá? Esse já é um vinho da Bulgária. A Bulgária, por mais que a gente não tenha, aliás, os dois, né, a Hungria quanto a Bulgária, por mais que a gente não tenha tanto costume dos vinhos deles, né, a gente não tem tanta facilidade às vezes para encontrá-los por aí, mas são países tradicionais no cultivo da uva e na produção de vinhos. Esses vinhos aqui da Bulgária, a região deles produzia vinhos na época dos romanos, começaram com eles. Então eles têm assim, tanto a experiência como o cultivo e a qualidade da matéria-prima, que é a uva, são excelentes. O território onde é plantado, o terroir, né, que a gente chama, onde é plantada as uvas, tem propriedades às vezes minerais, mas aquelas condições para excelentes vinhos, né? Às vezes de temperatura, de solo, então não são solos muito férteis e é isso que a videira gosta, né? Ela gosta de solos mais pedregosos, que não apresentam tantos nutrientes, e isso faz com que a videira produza sim uvas de alta qualidade, excelentes para os vinhos que nós estamos degustando, tá? Então esse é da Bulgária, na região da Trácia, né? O Thracian Valley. Ele é uma uva Melnick, ou seja, é uma uva que leva lá até outro nome, mas eles resumem em Melnick 55, é o nome da uva mesmo. E neste vinho aqui é 100% Melnick 55, tá? São uvas locais, autóctones, como a gente chama, e que são produzidas quase como que exclusividade na Bulgária, né? Nenhum outro país acaba fazendo. E também eles produzem muito bons cabernets, inclusive em outras edições do clube nós já trouxemos vinhos da Bulgária, excelentes Cabernet Sauvignons, né? Merlots também são produzidos lá, e a Melnick deve ser a terceira uva produzida na região toda. Primeiro vem Merlot, primeiro vem Cabernet Sauvignon, depois Merlot, e a Melnick disputa ali o terceiro e quarto lugar sempre com alguma outra uva da região, tá? Então, outro vinho excelente que vale a pena provarmos. E quem sabe um dia eu revele para vocês, mas este vinho foi escolhido também por ser a edição de segundo aniversário do Barrica de Carvalho. É um excelente vinho, um custo-benefício fantástico, e o valor dele pelo mercado você não vai encontrar para fazer parte do clube. Então, só o valor de uma garrafa é mais do que o valor da assinatura do clube. Nós conseguimos trazer esse vinho para vocês dentro do orçamento, tá? Então, o Melnick 55, vamos provar, né? É um vinho da safra 2020, então ele tem uma cor viva ainda, né? Ou seja, os vinhos tintos eles aparecem quando bem jovens, quando jovens ainda, né? 2020, 2019, mais 20, 21 já é um vinho jovem, ele tem um brilho, né? Você consegue ver que ele tem um rubi, um vinho muito bonito, assim, a cor dele muito viva. Vamos ver no nariz, né? Tem notas um pouco mais florais do que o Gary, né? Mas a gente não vai comparar também. Vamos lá, frutas vermelhas eu percebo, um vinho assim que ele é um vinho equilibrado, pelo menos no nariz, assim, ele não demonstra nada em excesso, né? Talvez precisasse uns minutinhos mais e vai ter essa opção. Então até algo que eu sugiro para vocês é fazer a degustação do vinho, aguardar um pouquinho. Esse é um vinho para tomar ele tranquilo, ou seja, para tomar ele sem pressa, e você vai percebendo a evolução dele na taça. Se puder de repente colocar
e deixar um pouquinho na taça e vai com uma outra taça degustando para depois sentir os aromas que tem aquela primeira, pode ser uma experiência, né? Tem uma boa acidez, ele enche assim a boca, né? É um vinho que ele é um vinho elegante, esse é o que é, porque ele tem tudo assim, ele tem um pouquinho de tanino, ele tem uma boa acidez, a persistência dele é média para prolongada, né? Mas um excelente vinho. Eu acredito que vocês vão gostar, tá? É um vinho para acompanhar um jantar. A indicação é para um filé grelhado, uma carne, até uma carne de caça, né? A gente colocou como uma indicação para vocês. Um risoto, né? Massas, então assim, é um vinho que muito bom para acompanhar um jantar, né? Aqui a gente tem um rosé para um happy hour, pode ser entradas, aqui para um prato principal e principalmente carne. Talvez até um churrasco vai muito bem, mas uma carne grelhada, um filé, talvez um filé com um molho de um queijo, vai muito bem com esse vinho, com o Melnick. E uma experiência fantástica, porque é uma uva, eu mesmo não tinha ainda degustado esta uva até a gente encontrar esse vinho. Então vale a pena a experiência, beleza? Muito bem, pessoal, então esse era nossa experiência de hoje. Fica aí o meu agradecimento, gratidão mesmo por todos os que já estão conosco no clube desde o início do clube, já há 2 anos. Os que são novos e que entraram nos últimos meses, sejam bem-vindos e muito obrigado pela confiança. E espero que a gente possa em breve degustar mais vinhos, tá? Somos todos apaixonados por vinho e eu sou o Cláudio Carvalho, sommelier do Barrica de Carvalho. Até o próximo!